Tá com medo. Brincadeira, mas ele deixou um abraço para vocês. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa vida, tanto tempo que a gente está falando sobre discipulado, e aí me veio uma pergunta e eu queria que você direcionasse essa pergunta para o seu coração. Pensa nisso, porque já faz uns dois ou 3 meses que nós estamos falando sobre esse ponto. E aí a dúvida que surgiu em mim foi, puxa vida, quais são as decisões, o que mudou no seu coração nesses últimos meses? O que mudou para você das coisas que a gente tem falado sobre discipulado? Quais são as decisões que você tem tomado no seu relacionamento com Deus sobre parceria de discipulado? Porque a gente já falou sobre, retomando só alguns pontos de algumas pregações passadas, a gente falou sobre o objetivo de Deus ser eterno. Falamos também sobre a referência de discipulado ser Jesus Cristo. Falamos sobre o chamado é para sermos discípulos. Falamos sobre o caminho do discipulado é a porta estreita, ou seja, a salvação. Falamos sobre fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E falamos sobre discipulado baseado no amor. E eu fiquei pensando muito sobre esses pontos e sobre a série de pregações que a gente tem feito. E o meu receio é que a gente tem, que você individualmente tem se tornado um especialista em culto de semana, especialista em, eu queria usar outra palavra que não fosse crítica, eu vou usar o verbo, a gente tem, o meu receio é que nós nos tornemos especialistas em criticar culto de semana. Puxa, essa canção pô, não ficou legal, hein? Nada a ver isso aí. Ixi, aquela oração ali, nada a ver aquilo, cara. Ih, esse irmão está pregando aí, ele fala tudo errado. E aí não aproveitamos a palavra de Deus para tomar as decisões que precisamos. Na segunda-feira eu precisava cortar, eu precisava abrir, pobre é uma coisa, né? Eu precisava abrir tubo de pasta de dente, né? Aproveitar, sabe, quando você rasga o tubo e passa ali as coisas. Eu não sei se você faz isso, mas eu tenho 2 tubos de pasta de dente ali, que estão nesse estado. E aí eu fui ali na cozinha, aí eu abri, falei, uau, legal. E aí depois eu cortei ela no meio. Quando eu vi, eu estava com um corte na mão. Eu falei, mas como eu consegui cortar a mão? Cortando tudo de pasta de dente. Sabe, e a gente, um dos primeiros versículos que nós lemos, quando a gente começa a estudar a Bíblia, é que a Bíblia é uma espada que corta. Ela sendo uma espada, ela vai cortar, independente de qualquer coisa. E aí a gente começa a colocar as muletas, não? Ah não, mas essa pregação aí, não, esses caras aí, esse plano, a gente começa a colocar algumas muletas e esquece que é a palavra de Deus que corta. É ela que faz o trabalho. Você, puxa, não consegui aprender nada a Deus, mas eu vou rever todas as escrituras, porque a palavra de Deus é quem vai me cortar e vai me ajudar a tomar decisões. Sabe, o meu grande receio é que a gente está sendo muito mais avaliador de culto do que alguém que está desejando de todo o coração ser moldado pela palavra de Deus, ser moldado pelas escrituras, e alguém que quer chegar perto de Deus como igreja. O meu desejo é que você esteja muito seguro com Deus, para orar a Deus, pensar num discipulado. O Ivan estava compartilhando na viagem que ele fez,
3 anos fora daqui, esse menino. E aí ele estava compartilhando sobre discipulado com as pessoas lá com os amigos dele lá de Aurora, lá no Ceará. E ele estava falando sobre discipulado e compartilhando, puxa, mas tem um casal que me ajuda, tem casais que me ajudam no casamento, tem pessoas que me ajudam na educação do meu filho. Aí ele falou para mim, que o rapaz falou para ele, não, peraí, você quer dizer que tem alguém que está com você todo o tempo para te ajudar a chegar perto de Deus, para ajudar você a ser um melhor amigo, um melhor marido, um melhor cristão? Ele falou, eles ficaram impressionados. Ele falou, uau, isso é muito bom, isso é maravilhoso. E aí, por outro lado, a gente está assim, mas não sei não, hein? E aí, a gente vai colocando desculpas para a nossa vida ao longo da nossa caminhada cristã, para não tomar decisões e chegar perto de Deus. E você talvez nem perceba isso. Eu não percebi quando aquela faca tão afiada me cortou. Toma cuidado com as facas da cozinha aí. E talvez a gente nem perceba o quanto a gente está negligenciando o nosso próprio crescimento com Deus. Talvez a gente nem perceba isso, mas colocamos muletas que nos atrapalham. E aí uma hora você pode falar, não, mas é o sistema, lembra do negócio do sistema lá atrás? Isso aí me atrapalha. Tá bom, não, mas é o Nelson me atrapalha. Eu não tomo decisão porque o Nelson. Aí não tem mais Nelson, não tem sistema. É o conselho, esse conselho. A pregação que não foi legal. E aí a gente vai de tempos em tempos arrumando muletas para nossa falta de coragem, para nossa covardia de tomar decisões e chegar perto de Deus. E isso vai requerer de você se esvaziar, sabe? Tira o que você tem de pensamento, tira o que você tem de pré-conceitos já estabelecidos na sua mente e se una como igreja. Às vezes eu tenho a impressão que como igreja, e pensando, eu fico avaliando a minha vida, tá? Nós fomos treinados a um outro pique o culto era o lugar onde a gente menos tomava decisões, porque o discipulado nos ajudava, estudar a Bíblia com as pessoas, evangelismo. Então no culto você estava lá, você estava, puxa vida, Deus, você estava pensando em outra coisa, né? E aí meu amigo, meu visitante, meu discípulo, meu discipulador. E a gente pouco se concentrava em vou aproveitar e tomar decisões com Deus. Evidentemente isso mudou de uns anos para cá, e o meu desejo é que você tome decisões que vão te levar para perto de Deus. Vamos continuar falando de relacionamentos, porque cristianismo é relacionamento. Jesus Cristo poderia ter vindo a esse mundo, nasceu, cresceu, o plano de Deus é que ele fosse crucificado, morresse. Tá bom, não precisa ter amigo, não precisa andar com discípulos, não precisa fazer discípulos que vão levar a espalhar a mensagem é espalhar de algum jeito, mas não foi isso. Cristianismo é relacionamento, relacionamentos espirituais. Então nós vamos falar, abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel. Lá vem o Alex para o Antigo Testamento de novo. Amém. Eu também gosto. E evidentemente falar de relacionamentos, nós vamos falar da sentinela. Sentinela é um substantivo feminino. Eu também pensei. Isso acontece.
Mas vamos falar de Ezequiel 33, isso depois a gente... Ezequiel 33, versículos de 1 até o versículo 9. A Bíblia diz assim, ó. Todos aqui? Ezequiel, a sentinela. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vira a espada, vir de olhar, de enxergar, tá? E ele vira a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. E no começo eu fiquei pensando, uau, eu acho que é uma direção assim, estratégia de guerra, sabe? Não, vai lá, sentinela. Mas quando aparece nesse trecho iniquidade, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. Aí eu vi, opa, Deus, a coisa mais profunda. E esse trecho ele deixa muito claro sobre a responsabilidade da sentinela. Muito claro, muito claro. Ele fala, olha, tudo bem, você é sentinela, e quando vier a espada, a sua responsabilidade é avisar. A sua responsabilidade é soar a trombeta. Avisa que, ó, tá vindo espada aí, mano. Tá vindo. E eu queria dar um exemplo para vocês. Eu fiquei pensando nesse exemplo uns três dias. Eu posso pegar uma baqueta? Cadê o Júnior? Vou pegar uma baqueta do Júnior. Quebra o baixo. Eu fiz isso em casa, minha esposa não vê, tá? Mas o médico falou que uns 3 dias ela já sabe. Brincadeira, dona Nessa, tá tudo bem. Fazer aqui para a sua queda. Eu precisava de um homem que tem uma facilidade em perdoar. Não, você perdoa. Você perdoa? Então vem, Simão. Ainda bem que eu. Olha pelo meu coração. Capricha, Alex. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Peguei eu de costa. Olha, Simão. Nem sim. Mas se pegado. Deus é bom, né? E aí pensa nisso, ó. Eu vou vendar meus olhos. Vai ficar tranquilo, eu só vou.
responsabilidade de vocês é avisar para o Simão quando eu estiver chegando perto. Combinado? Marlene, você não precisa, não se envolve, Marlene. Igreja, avisa o Simão. Deus, a Bíblia está ensinando para a gente que a responsabilidade do sentinela é avisar quando essa espada chegar perto. E aí você tem que falar para o Simão, porque, e aí a Bíblia fala, olha, se ele não abaixar, porque você não avisou, o pecado é do sentinela. Quem errou foi o sentinela. Ele vai morrer por causa do pecado dele. E a Bíblia fala da responsabilidade que o sentinela tem. Obrigado, Simão. Sabe, eu acredito que como cristãos, nós precisamos crescer nessa responsabilidade de sentinela. Porque algumas vezes nós vemos coisas nos nossos irmãos, vemos coisas dentro da igreja que vão afastar as pessoas de Deus, vemos coisas que vão afastar aquele coração para longe da presença de Deus por causa do pecado, e ainda assim nós nos acovardamos. Somos sentinelas mudas, somos sentinelas que não falam do pecado um do outro, somos sentinelas superficiais, os nossos convívios são superficiais. Quando enxergamos um pecado, e não vou falar não, deixa pra lá. Sabe, eu fico pensando, como pai, a minha responsabilidade para minha filha é ser um sentinela para ela. A minha responsabilidade como marido é ser um sentinela para minha esposa. Ser uma sentinela para minha esposa. Sabe, cada um de nós precisamos ser sentinelas. Se você que é casado, seja um sentinela para sua esposa. Uma sentinela. Eu treinei 289 vezes. Vamos lá, Alex. Obrigado. Como cristãos, precisamos ser sentinelas uns dos outros. Sentinelas que alertam o outro sobre o pecado. Que alerta o outro que, olha, meu irmão, eu acho que isso isso vai afastar você de Deus. Isso não vai te levar para o céu. Sabe, quando crescemos nisso, enxergamos o coração de Deus. Tem um versículo que eu gostaria que você anotasse, Salmo 19, versículo 12. Ele fala, Salmo 19, versículo 12, ele fala, quem pode discernir os seus próprios pecados? E aí ele continua meio que numa oração, Deus absolve-me dos pecados. Mas antes disso ele está falando da palavra de Deus. Deus, a tua palavra é justiça. Deus, os teus mandamentos. Deus, o Senhor. Deus, como é bom servir. Deus, como é bom andar nos preceitos do Senhor. Deus, quem pode discernir os seus próprios pecados? E eu fico pensando nisso, é verdade, a gente se engana, a gente quer dar vou dar uma lustrada aqui no meu pecado, que não, a gente dá desculpas. Se você perguntar para mim dos meus pecados, eu vou falar alguns pecados. Se você perguntar para minha esposa dos meus pecados, ela vai dobrar, triplicar essa lista. Se você perguntar para os irmãos do conselho, para o Ivan, para o Onofre, para os irmãos do Ministério de Louvor, meu Deus, porque a gente dá uma camuflada nos nossos pecados, não? Não sou tão mal assim. A gente precisa crescer nessa responsabilidade de, puxa, eu enxergo e eu, por amor a Deus, eu vou falar.
por amor a Deus, entendendo a minha responsabilidade como sentinela, eu vou falar com amor. Eu costumo dizer que tem algumas coisas que Deus mostra só para você. Deus faz assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Te mostrei. E aí? Só você vai enxergar algumas coisas. Só você vai ver algumas coisas no meu caráter. Só você vai enxergar algumas coisas no caráter de algumas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. E o meu receio é que estejamos, anotem Juízes, que estejamos vivendo Juízes capítulo 21, versículo 25, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, era uma alegria só, eu acho que está certo assim, eu vou fazer assim. Quem manda na minha vida sou eu. Ou então, uma coisa que pessoalmente eu tenho ouvido com certa frequência, todos nós temos o Espírito de Deus. O Espírito que você tem é o mesmo Espírito que eu tenho. E aí já não cabe mais aquele versículo de quem é capaz de discernir os próprios pecados. Sabe, eu acredito que Deus nos coloca numa situação de amor, de amar uns aos outros, de discipular uns aos outros, para que a gente chegue mais perto de Deus, por meio desses momentos. E a nossa reação normalmente não é das mais humildes, né? A nossa reação normalmente não é, puxa, é mesmo, é verdade, eu sou assim mesmo, eu sou orgulhoso. Puxa vida, eu vou mudar essa semana, eu vou mudar amanhã, já que você falou. Normalmente a gente não faz isso. A gente dá algumas desculpas e eu fico pensando que o grande sentinela das nossas vidas é Jesus Cristo. É a Bíblia. A grande sentinela. Porque a Bíblia nos mostra os nossos pecados. A Bíblia mostra as coisas que nós precisamos mudar. A Bíblia mostra quem realmente nós somos. A Bíblia fala, você está vendo aquela espada que está vindo? Foge dela, corre dela. Você está vendo, olha para o escape. A Bíblia vai orientar você como se portar diante do pecado, diante da espada que vem para te ferir. Somos levados muitas vezes pelas nossas próprias emoções e não damos ouvido à Bíblia ou a alguém que vem falar conosco. Sabe, a espada. E aí eu fiquei, quando eu li esse trecho a primeira vez, eu fiquei pensando, puxa vida, então Deus que manda a espada. Eu falei, uau, mas peraí, então Deus quer ferir a gente. E aí depois ele fala, não, que seremos mortos, o homem morrerá por causa da sua iniquidade. Quem lançou aquela espada não foi Deus, fomos nós mesmos. E aí a gente entra na onda de, não, eu vou seguir o meu caminho. A minha vida quem manda sou eu. Eu não preciso fazer dessa forma. Eu vou seguir as minhas emoções. Eu vou seguir o que eu quero. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de discipulado. Eu já sofri muito com discipulado. Estamos agarrados na nossa certeza de que estou fazendo a coisa certa. Estou fazendo tudo certo, então estou agarrado no largo daqui, jamais. Ninguém me tira daqui. E perdemos a oportunidade de chegar mais perto de Deus. As espadas de falta de amor, espadas de imoralidade, espada de satisfação pessoal. Não, eu vou fazer o que me dá vontade.
eu vou fazer, me deixa aqui no meu canto, egoísmo. Sabe, olha essas coisas em seu coração, porque essas coisas uma hora elas vão vir e vão te separar de Deus. O meu grande receio tem uma outra escritura em Mateus. Não precisa abrir não, porque a escritura que fala sobre a porta estreita, se não me engano, Mateus 22. É isso. E sabe, um grande... O meu grande receio é que estejamos O meu grande receio é que estejamos nos enganando a nós mesmos quando a gente vem aqui, se reúne, estamos juntos e às vezes você ora, às vezes você lê a Bíblia, mas não toma decisões para estar perto de Deus, não toma decisões para essa sentinela verdadeiramente cortar a sua vida e isso fazer de você um homem e uma mulher preparado para estar diante de Deus. O meu grande receio é que a gente... Vou pegar essa escritura. Meu grande receio sabe aquela escritura que fala: Senhor, Senhor, em teu nome. Vaza daqui que eu não te conheço. Ela mesmo, né? Então o meu medo... E quando eu penso nessa escritura, eu penso assim, tem algumas pessoas que a gente vê na televisão e a gente... Você acompanha algumas vezes a vida daquela pessoa e você fala: uau, caramba, esse cara é legal, puxa, ele casou, ele está namorando, ele está isso, ele está aquilo. E você faz parte da vida da pessoa. E aí um belo dia você está lá todo feliz, uau! Antes de me tornar cristão, eu fui num show. E eu estava feliz da vida por estar naquele show. Não vou falar o nome da banda. E eu estava feliz da vida por estar ali. Eu falei: uau, eu vou no camarim depois do show. E acabou o show, eu fui no camarim. Eu falei: evidentemente eu vou pegar um autógrafo dos caras, vou tirar uma foto. Cara, lembra de mim? Alex, Evidentemente, por incrível que pareça, ele não me conhecia. Mas sabe, mas eu estava lá, eu acompanhava os trabalhos dos caras, as músicas e os arranjos vocais. Lógico que ele não me conhecia. Sabe, o meu receio é que a gente sabe de Jesus, a gente lê algumas coisas de Jesus, a gente até vê algumas coisas de Jesus, mas a gente não deixa Ele participar da nossa. O receio é que estejamos tão cheios de autoconvicções de nós mesmos, que não trazemos Cristo para participar da nossa vida, não trazemos Cristo para participar dos nossos relacionamentos, como sentinelas uns dos outros. Como igreja, o que nós precisamos ser sentinelas uns dos outros. Meu irmão, eu quero muito alertar e abrir seus olhos com isso. Vamos orar, vamos fazer um jejum, vamos fazer uma campanha para crescer nisso. Sabe? Deixamos de ser sentinelas e seguimos aquilo que está na nossa mente. Sabe, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6.
versículos do 10 ao 18, vamos falar da batalha, a armadura de Deus e a guerra espiritual. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe, esse versículo escancara para a gente uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual onde de um lado estamos cada um de nós com Cristo, Jesus, a Bíblia, Deus, a palavra de Deus. E do outro lado, todos os demônios e diabos, a nossa natureza humana, seja lá o que você achar que vem junto para impedir você de chegar perto de Deus. E aí ali do outro lado, ele sabe onde está o seu supercílio aberto. O diabo conhece nossas fraquezas. O diabo conhece muito bem nossas fraquezas. E aí ele começa a lançar as espadas. Toma aqui, ó. Pega essa aqui, ó. Toma aqui seu egoísmo. Toma aqui o seu materialismo. Toma aqui a sua falta de comprometimento com o seu irmão. Toma aqui a sua falta de amor. Toma aqui o seu eu quero ganhar dinheiro, a sua falta de tempo para buscar Deus. Toma aqui a sua falta de compromisso com a Bíblia. E aí a gente vai se perdendo e tomando essas rajadas e achando que está tudo bem. Enxergue uma guerra espiritual. Enxergue que Deus pôs você como sentinela. E o seu papel é alertar uns aos outros. Alertar aqueles a quem Deus tem aberto para você a visão sobre algo que tem afastado essa pessoa de Deus. Há uma guerra espiritual acontecendo. E como eu falei, não é tão simples assim a gente ouvir coisas do nosso caráter. Vou pensar agora no outro lado, tá bom? A gente ouvir coisas do nosso caráter e, puxa vida, como eu falei, a primeira coisa é a gente dá desculpa. Não, mas você não sabe como foi meu dia. Ah, mas você está aí todo egoísta. Então, você não sabe o que aconteceu no meu trabalho. Mas você não ama a sua esposa, então, mas você não conhece. A primeira reação é desculpa. A segunda reação é, vou falar com seu irmão, não, irmão, vai falar. E a gente vai cauterizando, a gente vai isolando as pessoas que querem nos ver perto de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 32. Dê atenção à sentinela. A Bíblia fala que se a sentinela te alertar e você não mudar, você vai morrer por causa do seu pecado. Mas a sentinela vai ser absolvida, porque ela te alertou. Provérbios 15, versículo 32, a Bíblia diz assim, ó: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, não do outro. A Bíblia está falando de si mesmo.
mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Provérbios 16, versículo 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Provérbios 18, versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. E sai falando, não, mas é isso, a gente precisa crescer nessa humildade de Deus. Esse irmão, essa irmã está falando, vai que é o Senhor me alertando, vai que é Deus usando a vida de outra pessoa como uma sentinela para aperfeiçoar o seu amor a Deus. Isso a gente deve falar, acho que na próxima, se não na próxima semana, na outra semana, sobre a nossa postura quando alguém vem falar do nosso coração. E pensando, volta lá em Ezequiel 33. Por que não falamos, né? Versículo 7 até o versículo 9, ela fala que a sentinela alertou e não houve mudança. Versículo 7: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome, em nome de Deus, tá bom? Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável. Sabe, por que não falamos algumas vezes? Por que não falamos do pecado quando ele está escancarado para nós? Eu acredito que a gente não fala porque algumas vezes a gente pega a coisa como pessoal, né? Caramba, puxa, você não fez isso comigo. Puxa, por que ele falou assim comigo? Por que ele fez isso e eu me senti mal? Não olhamos do ponto de vista de Deus, olhamos do nosso ponto de vista. Não, do meu ponto de vista eu não vou falar. Não, que isso? Não vou falar, ele é um orgulhoso. Né? Eu me lembro de algumas situações e o irmão falava para mim, não, vai lá e ajuda o irmão. Ele pensou se ele morre. Aí eu, na minha mente, assim, cheio de misericórdia, eu pensava assim, se ele morrer vai para o inferno. Olha que misericordioso. E aí o versículo fala assim, e você também. Algumas vezes a gente pega para nós, puxa, por que ele fez isso? Ele me magoou, ele me feriu. Esse jeito, cara, eu não gosto daquilo, eu acho, eu me sinto, e não olhamos para o coração de Deus. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa considerar é Deus. Se há alguém que precisa ser considerado, é Deus. Se há alguém que está sendo machucado e magoado, é Deus. Sabe, outra coisa, temos medo da reação da pessoa. Não vou falar porque não sei como ele vai reagir. Ou é falta de convicção mesmo. Não, isso aí, o que é isso? Não, tá bom, deixa assim. O tempo vai o quê? O tempo vai nada, né? Ou é falta de amor mesmo? Simplesmente falta de amor. Simplesmente falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo. Sabe, se a gente considerar
Filipenses 2, versículo 5, que seja a sua atitude a mesma de Cristo. Cristo não faria isso. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Ele se tornou servo, mas ele deixa muito claro quando o nosso pecado. Abra sua Bíblia também, eu vou falar de uma outra sentinela, porque aí abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, porque a gente está falando da responsabilidade da sentinela. E a sentinela, e esses dois versículos ele fala, ó, se a sentinela te falar, te avisar, e você não der ouvidos, quem é o responsável? Eu avisei o Ivan, ele não mudou. Quem é o responsável? O Ivan. Jesus, a Bíblia faz isso conosco. A Bíblia nos instrui. Lembra que ela vai te preparar, ela vai te corrigir, ela vai te instruir. Abre lá, Hebreus 13. Vê se você consegue linkar essas duas passagens, vê se tem alguma ligação. Hebreus 13, versículo 17, evidentemente. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês. Eu vou abrir um parênteses aqui, como uma sentinela que deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Sabe, eu fico pensando no papel da sentinela, e vocês poderiam ter falado para o Simão, abaixa! Não vou abaixar, mano. Não quero. E a gente, pensando como servos de Deus, pensando como igreja, a gente precisa se portar de uma forma submissa à liderança da igreja. A gente precisa ser humilde, muitas vezes, porque a liderança vai prestar contas a Deus por nossas vidas. Não concordo, Alex, eu acho que não é nada disso. A minha vida sou eu que mando. Perfeito, estamos numa igreja. Existe liderança da igreja, existe autoridade na igreja. É bíblico isso. E de verdade eu não queria... Esquece que eu sou do conselho pelos próximos segundos, tá bom? O conselho tem uma responsabilidade hoje sobre a igreja da Lapa. E se o conselho falar para você, abaixa que está vindo uma espada, abaixa. Porque nós assumimos esse compromisso. Ou melhor, porque eles assumiram esse compromisso diante de Deus. Não quero. Puxa vida. Sinto muito. Tem duas coisas então que vão acontecer. Ou você está totalmente, ou você está viajando no seu conceito de igreja, de Bíblia, de submissão a Deus, a palavra de Deus, ou tem alguma coisa errada nas nossas relações, no nosso relacionamento. A Bíblia fala, e ela não sugere, ela manda, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria. Certa vez eu falei para o Nelson, a gente estava falando sobre pregação, eu falei para ele, puxa Nelson, tem algumas coisas que não devia ser você a pessoa de ir lá e falar, né? Eu até dei um exemplo para ele, eu falei, se um belo dia você fala para alguém assim, você que vai ser a noite, estava tendo aquela onda de arrastões nos bares e lanchonetes, eu falei, se você vai sair com alguém, aí você fala assim, faz o seguinte, leva só seu RG e um pouquinho de dinheiro, não leva mais dinheiro não. A pessoa fala, puxa, que excelente ideia, hein? Obrigado que você me ajudou.
Agora, quando aparece um policial na televisão, ele fala assim, ó, se você vai sair à noite, leva só o seu RG e um pouquinho de dinheiro. Você fala, opa! Está fugindo da responsabilidade. É sua responsabilidade da segurança para a cidade. A gente se arma porque é o mesmo discurso, é a mesma situação, é o mesmo, o sujeito, o predicado não mudou nada. Mas opa, a gente está olhando para quem? Para quem está passando a mensagem. Opa, o Alex do conselho está falando isso. Ah, esse conselho quer me dominar. Esquece isso. Olha para a palavra de Deus. Amém. Por amor a Deus, olha para a Bíblia. Por amor a Deus, presta atenção na sentinela. Porque senão você vai morrer por causa da sua iniquidade. E vai se afastar de Deus. A gente põe muitos eu achos antes de tomar qualquer decisão. Vem para a Bíblia e olha a sentinela. Vamos estar juntos como igreja. Quando Jesus falou, abre lá em Evangelho de Lucas. Vou citar um versículo novo para você. Acho que você nunca ouviu esse versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. E aí uma grande multidão. Ai, graça, eu adoro a língua portuguesa. Porque multidão já é grande, já é muita gente. E a Bíblia fala que uma grande multidão, devia ter gente demais. Era enorme, era muita gente, ia acompanhando Jesus, e ele voltando-se para aquela multidão, para aquela grande multidão, disse: se alguém vem a mim, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe, decida ser uma sentinela. Decida dar ouvidos à sentinela. Decida crescer com Deus. Crescer no amor de Deus. Em breve eu acredito que a gente deve anunciar os grupos menores. E uma coisa que eu tenho visto é como é muito melhor a gente pastorear em grupos menores. Se você... não, mas Alex, e os meus bate-papos que a gente faz lá todo mundo junto? Você pode continuar fazendo os seus bate-papos tudo junto. Todo mundo. Eu não estou falando, a minha grande dificuldade, a nossa grande dificuldade está sendo desvincular o evento bate-papo do grupo pequeno. Grupos pequenos, lembra da multiplicação dos pães? Se você lembrar, Cristo dividiu em grupos menores, para que cada um fosse alimentado. Ele poderia ter falado, faz uma fila aqui. E se você estudou em escola pública como eu, você sabe qual era a fila da merenda, né? Não vou nem... Entrar mais uma vez, imagina. Chegou uma época que eu nem pegava mais fila, né? Eu chegava na cantina, eu tinha que fazer aquela cara.
Gatilhos, acho que eu tinha pensado, nossa, coitado desse menino. Evidentemente que na época eu não tinha essa dimensão, né? Colava ainda na época. Então eu acredito que se Jesus tivesse falado, ó, faz uma fila aqui, ó, ia ter gente nessa fila até hoje, sem receber o pão. Mas não, a instrução de Cristo foi: se organizem em grupos menores, para que todos sejam alimentados. Se organizem para que todos vejam esse milagre. Imagina a parte da frente da fila ia ver o grande milagre acontecendo, e os outros lá de trás iam falar: puxa, essa fila não anda, né? Poxa, já estamos aqui parados com uma fome, né? Vamos esperar, né? E nada daquele pão e daquele peixe chegar. Sabe, eu creio que os grupos menores vão nos ajudar a distribuir melhor o alimento espiritual. Eles vão nos ajudar a sermos sentinelas, porque hoje pessoas têm sofrido porque espadas têm sido lançadas e não tem ninguém para alertar. Decida ser uma sentinela na vida de alguém. Decida ser uma sentinela para a sua família, para a sua casa. Decida crescer em humildade e submissão. Vamos orar, por favor. Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é a sentinela que precisamos, Pai. E ainda assim o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo, Deus. Ainda assim o Senhor nos dá relacionamentos profundos e verdadeiros, Pai, que nos levam para perto do Senhor, Deus. Pai, muito obrigado porque podemos, como a Denise falou, Deus, talvez a gente nem conhecesse um ao outro, Pai. O Senhor sabe das coisas que eu tinha na minha mente quando eu fui encontrado pelo Senhor, Deus. O Senhor sabe das coisas que eu queria fazer, Pai, com a minha vida. O Senhor sabe onde eu estaria hoje, Deus, eu não consigo nem pensar mais. Pai, o Senhor sabe onde cada um de nós estaríamos se não fôssemos achados pelo Senhor, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos e o Senhor fez com que a Bíblia, Deus, causasse um impacto em nós um dia, Deus. Pai, a minha oração é que restauremos em nosso coração aquela mesma humildade, Pai. Dá-nos a mesma humildade que tínhamos quando encontramos o Senhor, Pai. E os anos vão passando e a gente se enche de tantas ideias descartáveis, Deus. A gente se enche de tantas coisas que a gente deveria jogar fora, Pai. A gente se enche de tantos compromissos que deveriam ser lançados no fogo, Pai. A gente se enche de tantas verdades que nós inventamos, Pai, para manter a nossa vida numa área confortável, Deus, sem assumir responsabilidades, Deus, porque responsabilidade requer trabalho, requer esforço, requer tantas coisas que algumas vezes não enxergamos, Pai, em nós, e precisamos do Senhor, precisamos reconhecer nossa fraqueza, Pai, a cada dia. Deus, a minha oração, Pai, que o Senhor derrama em nós, Pai, da humildade que precisamos, para sermos submissos à Tua vontade, Deus, para sermos humildes, sermos sentinelas usadas pelo Senhor, meu Deus. Pai, a minha oração é que haja espiritualidade nos nossos relacionamentos, Pai. Que haja espiritualidade dentro dessa igreja, Pai. Deus, não nos deixa ser moldados por padrões mundanos, Pai. Olhamos tantas coisas em outras igrejas, Pai. Olhamos tantas coisas em outros lugares, Pai. Queremos trazer para cá. Deus, ajuda-nos a nos arrepender, Pai, a olhar para aquilo que o Senhor já tem feito aqui, meu Deus. O
Senhor tem feito tantas coisas, Deus, no nosso meio, Pai. O Senhor tem despertado em nós o desejo de sermos família, Pai. O Senhor tem despertado em nós o desejo de sermos mais amorosos uns com os outros, Pai. De formar grupos menores onde todos serão alimentados, Pai. De formar discipulado onde todos serão direcionados pela Tua palavra, Deus. De formar grupos onde as sentinelas serão vivas, Pai. Onde as sentinelas vão alertar de pecados, Pai. Onde as sentinelas vão falar das transgressões, de coisas que nos afastam do Senhor, Pai. Deus, derrama sobre nós a humildade que necessitamos, Pai, para reconhecer o amor do Senhor, agindo aqui no nosso meio, Pai. Agindo no meio dos relacionamentos, Pai. Dá-nos a coragem que vem do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a coragem que vem do Senhor, Pai. Não nos deixa tomar partido, Deus, dos pecados uns dos outros. Mas, Pai, revela os meus pecados, Pai, como o Senhor já faz com tanta clareza, Pai, e me obriga a mudar, Pai. Obrigado porque o Senhor me obriga a mudar, me escancarando os meus pecados, Senhor. Pai, perdoa o meu pecado, Pai. Perdoa minha falta de convicção com o Senhor, meu Deus. Me ajuda, Pai, me dá coragem para ser um homem segundo o Teu coração, meu Deus. Eu quero tanto orar ao Senhor para ser um homem espiritual para a minha família, Pai. Ser um homem espiritual no meu trabalho, Senhor. Algumas vezes é tão difícil, Senhor. Algumas vezes eu luto tanto, o Senhor sabe disso, Pai. Mas, Deus, me dá coragem para falar do Senhor todo o tempo, Pai. Me dá coragem para ser um homem muito mais animado com o Senhor, Pai. Com os olhos fixos nas sentinelas que o Senhor tem colocado no meu caminho, meu Pai. Deus, obrigado porque temos esse privilégio, Senhor, de mudar as nossas vidas por causa do Senhor, Pai. Deus, que nos discipulados que hoje já acontecem, que haja coragem, que haja espiritualidade, que haja amor e temor, Pai, de irmos para o inferno por sermos sentinelas mudas, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor continue conosco, Pai, nos direcionando, usando a Tua palavra, meu Deus, para nos alertar e que sejamos guiados pela vontade do Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo, porque Ele é a nossa sentinela, Pai, que nos alerta a todo tempo. Obrigado pelo escape que o Senhor nos dá todo o tempo, quando o nosso coração se desvia do foco que é o Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro ao Senhor, meu Deus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e continuar louvando o nosso Deus?